Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, é indiscutível que um dia se passou, né? Uma realidade de mais um dia se passou e a noite se chegou para a honra e para a glória do nosso Deus. Estamos pela segunda vez neste domingo, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a sua graça para com as nossas vidas e com certeza Ele fará a diferença em nós. Não porque nós mereçamos, irmãos, mas porque Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos e amigos, eu quero, antes de começar a pregar nessa noite, eu quero fazer com que vocês se lembrem junto comigo, que cada um dos irmãos possam se lembrar da nossa igreja Mirim, que está aí seguindo, está aí caminhando com convicção para buscar nos substituir lá na frente. A nossa igreja Mirim, que é composta pelo nosso amado irmão Miguel, pelo nosso amado irmão Rafael, lá em São João do Meriti, por nosso amiguinho Gabriel, Gustavo, por Brian, por Pietro, por Camille, por Carol, por Isabelle, por Bernardo, por Tiago, por Azaf, por Helena, por Caio, por João Pedro, por Giovana e também pelo nosso querido Vandrei, que está aí procurando se colocar à disposição de Deus para fazer o seu melhor. Amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez pregando, buscando a palavra de Deus, aí à mercê, ou aí vivendo essa realidade de quarentena, quando nós não podemos nos esquivar, temos que viver, mas nada nos impede de ouvirmos, de recebermos a palavra de Deus para com os nossos corações. O Senhor Deus tem nos provido de recursos para que nós possamos continuar a pregar a sua palavra e assim nós vamos vivendo para a honra e para a glória dele. Meus amados irmãos, lembro aos irmãos do compromisso assumido por cada um de nós, de tocarmos a obra de Deus. Não se esqueçam do seu compromisso de fazer o que é melhor para com a obra de Deus. Vamos nessa noite abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho segundo João, o quarto dos Evangelhos, João, capítulo de número 20. João 20. Do versículo de número 19 ao versículo de número 29. Diz o seguinte: Jesus aparece aos 11 discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo do judeu, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal do escravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Veja o que diz Tomé: de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé:
Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor, meu Deus, meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém e amém. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado a Deus pela leitura da tua palavra. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Oh Deus, a Tua palavra, ó Deus, que abre, ó Deus, a mensagem nesta noite. Ó Deus, a leitura altamente abençoada, que mostra para nós, ó Deus, como que o Senhor deseja que o sirvamos, ó Pai. Uma capacitação dos altos céus se aposta de nós para entendermos tudo que o Teu Espírito há de falar aos nossos corações e sermos abençoados pelo Senhor, pela força do Teu poder. Unja, Senhor, cada tópico desta mensagem, desta palavra, para com as nossas vidas. Unja a nossa mente, para que possamos ter liberdade para pregar e para entender a Tua palavra. Temos a convicção do manifestar do Teu poder. E certos, ó Pai, do que o Senhor há de nos abençoar, nós Te louvamos e Te agradecemos antecipadamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, nós vimos nessa narrativa uma realidade altamente especial que nós precisamos absorver, precisamos abraçar para caminharmos como o Senhor espera que caminhemos. Nós olhamos e percebemos que no versículo do número 27, versículos número 28 e versículos número 29, Jesus tomando uma postura para com a vida de um dos seus servos, Tomé. Jesus mostrando para Tomé que verdadeiramente não adianta caminhar no reino de Deus, não adianta ser um discípulo de Deus, se verdadeiramente uma incredulidade faz parte da sua vida. Meus amados irmãos, Jesus chegou e falou logo de cara para Tomé: põe a mão aqui, põe o seu dedo aqui e vê se é verdadeiramente eu que vos falo. Põe a sua mão aqui no meu lado, veja se aqui não há verdadeiramente um buraco por onde passou a lança. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Jesus soltou esta palavra para Tomé. Não seja incrédulo, mas seja crente. E Tomé disse: Senhor Deus meu. E Jesus disse para ele: você está dizendo que eu sou teu Deus porque você viu?
Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que têm fé em mim, sem nunca ter me contemplado. Esses são bem-aventurados. E meus amados irmãos, de posse dessa narrativa, de posse desse entendimento inicial, o que nós podemos, o que nós, os crentes, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, jamais podemos nos esquecer. O que jamais pode estar isento na sua vida? O que é que pode jamais estar isento na sua vida? E a realidade é o título dessa mensagem nessa noite. O que não pode estar isento da vida do crente é a seguinte realidade: no reino de Deus, nada substitui a fé. No reino de Deus, nada substitui a fé. Hoje, o grande problema no reino de Deus tem sido a substituição da fé, ou tentar substituir a fé tem sido o grande problema da igreja nos nossos dias, meus amados irmãos. A igreja, com certeza, carece de mensagens, carece de pregação. Isso é algo indiscutível. A igreja precisa de ser alimentada no curso da sua caminhada, precisa de uma palavra vinda dos altos céus, para que possa caminhar em conformidade com a vontade do seu Deus, com a vontade do Pai Celestial. E, meus amados irmãos, para isso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja. Estabeleceu a igreja para que essa realidade pudesse continuar a se fazer no meio do seu povo. Qual a realidade, pastor? Receber a sua palavra. Receber a palavra de Deus com alegria no seu coração. E, meus amados irmãos, assim tem sido. Os púlpitos da igreja têm sido ocupados por pessoas separadas, ungidas por Ele, na sua maioria, para pregar a sua palavra, para trazer uma mensagem para com o coração das suas ovelhas. Mas, meus amados irmãos, precisamos entender a seguinte realidade. Hoje, a mensagem de fé tem sido substituída, tem sido trocada em muitas ocasiões, e por causa disso a igreja vai caminhando, crendo que está no prumo, está no nível de Deus, quando na realidade não é nada disso. Hoje muitos instrumentos têm sido usados para substituir o que não pode faltar numa pregação, para substituir o que não pode faltar numa mensagem de Deus para com a vida da igreja. Muitos são os instrumentos que têm sido usados. E, meus amados irmãos, um dos instrumentos que tem sido usado chama-se a experiência de púlpito. Experiência de púlpito. E como pastor, nós podemos entender essa realidade. Nós vamos entender, porque são 3 instrumentos sendo usados para abençoar, para pregar a palavra de Deus. Primeiro, a experiência de púlpito. Depois, a eloquência nas palavras trazidas para a igreja. Em terceiro lugar, está o procurar fazer igual ao mestre, procurar fazer igual a alguém que trouxe a palavra em dias atrás. Entenda, amados irmãos, nada disso tem valor algum na vida do crente se não estiver guardada, ou se não estiver acompanhada, ou se não tiver a certeza da fé
em cima daquilo que foi trazido. Saibam de algo nesta noite, meus amados irmãos. Hoje, essas práticas têm sido vividas de uma forma muito especial nos nossos dias. Usa-se nesses momentos da palavra de Deus, com toda certeza e convicção, a experiência de púlpito tem superado o se colocar a dependência de Deus para ouvir a sua voz e passar o seu recado, a sua palavra para com a igreja. A experiência de púlpito tem sido usada para trazer algo, aparentemente a palavra de Deus, mas tem sido usado quando na verdade não é a palavra de Deus, mas a experiência de púlpito. E como nós podemos entender, pastor, essa realidade? Meus amados irmãos, a experiência de púlpito, ela é adquirida em conformidade com o tempo, o qual a pessoa é usada para pregar a palavra de Deus. No começo, há um certo tremor na perna, há uma dificuldade, até mesmo para proferir a palavra, há uma dificuldade no pregador, mas com o passar do tempo, nós podemos observar que algo vai acontecendo, vai transformando, vai administrando, e aquele temor, aquela realidade vai caindo por terra. Por quê? Porque aquele homem já está experiente de púlpito. Já tem uma experiência no púlpito e já não é mais aquela necessidade, aquela carência. Por quê, pastor? Porque antes de ter a experiência de púlpito, o que se tinha era uma busca sem igual. Uma busca de Deus, buscar em Deus aquilo que ele queria trazer para com a igreja. Buscar em Deus a sua vontade e o seu querer para com a vida da igreja. Mas, meus amados irmãos, com a experiência de púlpito, o homem já não se sente mais tão obrigado a buscar a vontade de Deus, a buscar aquilo que Deus tem para com a sua igreja. Ele já não acha que precisa de fazer. Então, a experiência de púlpito tem sido usada em muitos casos como recursos para que a pregação chegue até os ouvidos da igreja. Olhamos também, vimos em segundo caso, o recurso da palavra eloquente e não da palavra ungida. Há pessoas que procuram mergulhar, procuram valorizar a cada vez mais a eloquência na palavra do que a palavra de Deus de uma forma ungida para com a sua vida, para com a vida das pessoas. Meus amados irmãos, precisamos entender que a palavra ungida, ela é obtida através da fé. Através da fé que colocamos à disposição, sabendo que Deus vai falar aos nossos corações. Por isso se chama de palavra ungida. O homem se coloca à disposição de Deus. Vimos que durante um período gastava-se tempo, gastava-se hora, gastava momentos sem iguais da vida para se colocar à disposição para ouvir a palavra de Deus. Mas olhamos hoje e não é bem assim que a coisa funciona. Recurso de palavras, de eloquência na palavra, tem sido usado para que substitua a palavra ungida a qual a pessoa precisa. Por isso, meus amados irmãos, você pode observar, você pode entender que hoje existe algumas igrejas inteligentes. Quantas não são as igrejas que são inteligentes? Igrejas eloquentes na sua vida, no seu viver, mas tais igrejas com pouca fé. Pouca fé. Inteligentes,
eloquente, mas com pouca fé. A palavra eloquente, ela é bastante necessária, sim, na igreja. É preciso que o homem procure uma eloquência na sua mensagem, no seu sermão. Mas, meus amados irmãos, o homem precisa entender que nada no reino de Deus substitui a fé. Precisamos viver a cada vez mais pautado nessa realidade. Nada substitui a fé. Ainda tem mais a terceira realidade que tem sido investida nos nossos dias. Tentar fazer igual ao mestre. Tentar fazer igual ao seu líder. E isso não é errado. Nós vimos a palavra de Deus dizendo para nós: sede meus imitadores. Sede meus imitadores, assim como eu sou do mestre. E isso é algo especial. Ser imitador do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ser imitador do Senhor e Salvador Jesus Cristo na seriedade a qual ele vivia, a qual ele pregava. Ser imitador do Senhor e Salvador Jesus Cristo na entrega a qual ele tinha para com o trabalho o qual ele fazia. Não eram poucas as vezes, amados irmãos, que Jesus saía do meio dos discípulos, saía daquilo que ele estava fazendo para se colocar em uma posição sozinha, aonde ali estava ele e Deus, ouvindo de Deus para trazer para com os discípulos que ali estavam. Por isso, a palavra de Deus, a Bíblia diz: sede meus imitadores. Precisamos imitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imitar nessa condição de vida a qual ele vivia. Mas hoje, as pessoas atentam para a realidade de imitar o mestre. Imitar o seu mestre. Eu acho maravilhoso. Eu tenho um mestre que realmente é uma bênção para com a minha vida. É alguém que me orienta, alguém que me capacita, alguém que me mostra o que eu devo fazer. Mas eu não posso, de modo algum, imitá-lo naquilo que ele, na sua desenvoltura, na forma a qual ele procura pregar. Não, irmão. Precisamos entender que não adianta tentarmos fazer igual ao mestre se em nosso coração não houver a perseverança de fé. Não adianta tentar, você vê alguém pregando de uma eloquência ser igual, de uma forma altamente especial, e de repente você querer copiar igualzinho, como a pessoa anda no púlpito, como a pessoa faz, você não vai ser bem sucedido. Não é isso que você deve entender. Ser meu imitador não é isso. Ser imitador é ser assim como o seu mestre é. A vida a qual ele leva. A encarar a pregação como ele encara. E não fazer igual. Pregar as mesmas palavras que ele trouxer, aqui é igualzinho a que você vai trazer. Não, não é bem assim. O que vem a ser a fé? Uma vez que nós sabemos que no reino de Deus nada substitui a fé, o que vem a ser a fé? Qual é o seu entendimento acerca de fé? A fé é a certeza, a fé é a convicção da vida com Deus. A convicção da vida com Deus. E tem mais. A fé nem sempre é para que o problema seja solucionado. A fé a qual nós estamos pregando nesta noite, nem sempre é para que o problema seja solucionado. Como muitos acreditam, como muitos creem. Acaso, meus amados irmãos, que os problemas a ser solucionados levam meses e até anos para se obter aquilo que se tem buscado, o resultado que tem buscado. Então nós precisamos entender que a fé não é
para que os problemas sejam solucionados de imediato. Nem sempre é assim que acontece. Mas nós precisamos perseverar na fé. Precisamos perseverar na fé. E como entender, pastor, o perseverar na fé? Como que eu posso entender essa realidade de perseverança na fé? Entenda, meu amado irmão. É preciso ter fé para ser abençoado e seguir crendo. É preciso ter fé para ser abençoado e seguir crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é algo indiscutível. Para perseverar na fé, precisa entender isso. É preciso ter fé para ser abençoado e seguir crendo. Mas entenda uma coisa muito mais importante, muito mais necessária do perseverar na fé. É preciso ter muito mais fé para mesmo não sendo abençoado quando pedir, olha só, é preciso ter muito mais fé para mesmo não sendo abençoado quando pedir, seguir crendo no poder de Deus. Será que deu para você entender? É preciso fé para ser abençoado e seguir crendo. Mas é preciso muito mais fé para mesmo não ser abençoado e seguir crendo no poder de Deus. Isso significa perseverança na fé. Perseverar na fé. Por quê, pastor? Porque no reino de Deus, nada substitui a fé. Tudo no reino de Deus é pela fé. Você vai para a eternidade, amém, irmão? Você vai por quê? Você vai pela fé. Não vai pela fé por outra via, por outro caminho. Você vai pela fé. Você vai alcançar esse benefício para com a sua vida. Você abre o seu coração e você vai alcançar pela fé. Por que, pastor, nós devemos perseverar na fé? Por que eu devo perseverar na fé? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, porque a perseverança é razão da vida do homem. A perseverança, preste bem atenção, é razão de tudo na vida do homem. Por isso, nós precisamos perseverar na fé. E isso, essa perseverança, é tanto no sentido espiritual da vida do homem, como no sentido material da vida do homem. Precisamos entender perseverança no sentido material e também no sentido espiritual da vida do homem. Isso pelo fato de que todo bem alcançado, ou todo bem, só é alcançado com a perseverança do homem. Ao ser perseverante, você alcança o seu bem. Ao ser perseverante, é impossível você não alcançar o bem o qual você busca. Meu amado irmão, por que nós devemos ser perseverantes na fé, pastor? Pelo fato de que a vida é acompanhada de sucesso e de insucesso. A vida, na sua forma total, ela é acompanhada de sucesso e também de insucesso, meu amado irmão. E em toda a sua extensão, essa é a realidade da vida do homem. O homem hoje, ele é bem sucedido, faz um sucesso sem igual, mas amanhã ele já não tem aquele sucesso todo. Mas precisamos perseverar na nossa fé. Nós somos agraciados, meus amados irmãos, com muito sucesso, mas também não são poucos os insucessos que nós abraçamos, que nos sobrevêm
no curso da nossa caminhada. Isso é indiscutível, é algo que nós não podemos, de maneira alguma, deixar passar. Precisa de perseverança. Porque a grande verdade é que nós, os seres humanos, nós, os homens, nós somos amantes do sucesso. Nós amamos o sucesso de uma forma sem igual. Fazemos investimento e alcançamos um objetivo. Nós amamos de uma forma sem igual a nossa vida. Mas, por outro lado, nós não gostamos e não aceitamos e não vivemos o insucesso na nossa vida na mesma dimensão a qual nós vivemos o nosso sucesso. Fazemos investimentos, pelejamos, batalhamos e não alcançamos, e de repente nosso semblante cai. Uma indignação toma conta das nossas vidas. Por quê? Porque nós não fomos bem-sucedidos. E a vida, ela é assim. Ela é regida por sucesso e por insucesso. E todo o sucesso e todo o insucesso que nós obtivemos na nossa vida está relacionada à nossa perseverança na fé. Por que, pastor, estamos dizendo isso nesta noite? Porque até que abandone a fé, por causa de um insucesso que veio sobre a sua vida. A pessoa vem caminhando, vem colocando perante o Senhor as vontades, os desejos dos seus corações, crendo que estará obtendo, que estará recebendo, e de repente a realidade não é bem assim, ou o momento não é propício para que algo venha a acontecer, e não acontece mesmo, porque algo que Deus sabe que não é para com a sua vida naquele momento, Ele jamais vai permitir que venha a acontecer. De repente não acontece, e pessoas abandonam a fé, abandonam o viver pela fé. O que nós precisamos saber para a nossa bênção? Nós precisamos saber. Eu, você, nós precisamos saber que tanto no nosso sucesso, presta bem atenção, tanto no nosso sucesso ou no nosso insucesso, não vou dizer fracasso, mas no nosso insucesso, no centro sempre vai estar a perseverança na fé. No centro do nosso sucesso ou do nosso insucesso vai estar sempre a nossa perseverança na fé. Se falando do sucesso, ele só pode ser obtido através da sua perseverança em alcançá-lo pela fé. Só vai ser obtido em você permanecer, seguir crendo pela fé. Dá um tropeço, dá outro tropeço, mas continuar, seguir crendo pela fé. Entenda, meu amado irmão, o porquê do tropeço. Por que tropeçamos muitas vezes? Porque nem sempre a primeira investida ela é bem sucedida. Nem sempre. Vou investir aqui e vou acertar aqui. Nem sempre a primeira investida é bem sucedida. Por isso é preciso que haja perseverança na fé. Não consegui hoje, mas eu vou continuar investindo. Porque o Deus que eu creio, Ele há de me abençoar. Continuar crendo. Meu amado irmão, lembre-se da sua vida. Vou dizer muito para você se lembrar da sua vida, mas para você lembrar da vida. Para que possamos entender bem essa realidade de investimento. Para você aprender a andar, preste bem atenção. Para você aprender a andar, você
precisou ser perseverante na fé. Para você poder andar, você precisou ser perseverante naquilo que você acreditava. Parece brincadeira, mas não é, irmão. Aquele bebezinho que você tem na tua casa, sabe aquele bebezinho que tem na tua casa lá, que está lá dando aquele jeitinho, vai andando meio torto para lá, meio para cá? Sabe por que ele faz aquilo? Porque ele acredita que pode fazer assim como você faz. Acredita que pode andar assim como você está andando. E quando você aprendeu a andar, para você aprender a andar, quantos não foram os tombos que você tomou? Já prestou atenção? Quantos não foram os tombos que nós tomamos, irmãos, para aprendermos a andar? E precisávamos perseverar, precisávamos permanecer, crendo que nós íamos ter sucesso. Precisaríamos continuar crendo que nós íamos ter sucesso. Falar, tenta, falar, cai no chão, se arrebenta, chora, abre a boca, chora. Você pega lá a criança que levou aquele tombo, abre a boca, ela está chorando lá, você faz aquele carinho, dá aquele jeito. Você vira as costas. Você vira as costas, o que acontece? Lá está aquele bebê novamente tentando andar. Meu amado irmão, você não pode deixar de perseverar. Nós não podemos deixar de perseverar no primeiro tombo que nós levamos na nossa caminhada no reino de Deus. Não podemos deixar de perseverar. Porque se nós deixássemos de perseverar no primeiro tombo que nós tomamos, estou falando do primeiro tombo. O primeiro tombo que você tomou na sua vida. Porque é impossível ter uma criança que antes de aprender a andar não tenha tomado um tombo. É impossível. Então eu quero dizer para você, se você deixasse de perseverar no primeiro tombo que você tomou, sabe qual seria a sua realidade hoje, meu amado irmão? Ainda hoje, você estaria no berço. Estaria no berço. Ou ainda hoje, você estaria no colo. No colo, sendo carregado no colo. Por quê? Porque você não aprendeu a andar. Estaria tendo que ser carregado por alguns, porque você não conseguiria ou não aprendeu a andar. O que nós precisamos entender? Para que nós fomos chamados por Cristo. Para que nós fomos chamados por Cristo? O Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele nos chamou para a maior conquista das nossas vidas. A maior conquista das nossas vidas, o Senhor nos chamou para que nós a obtêssemos. Mas em toda a grande conquista requer de nós um grande esforço. Toda a grande conquista. Uma grande conquista nós obtivemos quando nós passamos a andar, meio torto, meio caindo, começamos a andar, começamos a firmar e hoje andamos com uma maravilha, até corremos. Uma grande conquista nós obtivemos, mas nós precisamos. Foi preciso que nós nos esforçássemos. Foi preciso que nós perseverássemos na fé que nós poderíamos andar um dia. Nós íamos conseguir andar. Ah, eu levei um tombo hoje, mas eu vou continuar. Assim se passava na mente daquele bebezinho. Nós éramos bebezinhos e passava-se essa convicção na nossa mente. Eu digo para a igreja nessa noite, vamos nos esforçar, irmãos. Vamos nos esforçar para alcançarmos a nossa salvação. Vamos nos esforçar para mantermos como
prioridade em nossas vidas. Para que seja mantida como prioridade em nossas vidas o que, pastor? A perseverança na fé. Na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, quem crê será salvo. Quem crê, em outras palavras, quem tiver fé será salvo. Mas quem não tiver será condenado. Precisamos perseverar na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo que haja nos nossos dias muitos outros recursos. E pessoas têm mergulhado, pessoas têm abraçado, mesmo que haja outros recursos nos nossos dias, nós precisamos perseverar na fé. Qual é, pastor, o âmago desta mensagem? Qual é aonde que o Senhor Jesus deseja que nós cheguemos com essa mensagem? O Senhor Jesus Cristo deseja que nós entendamos que Ele, Jesus, começou a obra em nós. Ele começou a obra em nós. E tem mais. Ele quer que nós entendamos que se foi Ele que começou a obra em nossas vidas, Ele é fiel para terminá-la. Ele é fiel para terminar a obra em nós. E mais do que isso, Ele deseja terminá-la. Jesus deseja terminar a obra que Ele iniciou em nós. A obra que Ele iniciou em mim, que Ele iniciou em você. Mas o que você precisa entender? O Senhor deseja terminar a obra que Ele terminou, que Ele iniciou em nós. Mas nós precisamos de perseverança. Precisamos perseverar na fé para permitirmos que o Senhor conclua aquilo que Ele iniciou em nós. Precisamos perseverar na fé. Porque no reino de Deus, por mais que mostrem situações contrárias para com a vida, para com a sua vida, nos nossos dias, por mais que mostrem situações contrárias, no reino de Deus, nada substitui a fé. Nada substitui a fé. Por isso Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem tiver fé e for batizado será salvo. Perseverança na fé sempre vai estar no centro. Os anos vão passar, o tempo vão passando, os tempos vão chegando, mas algo que jamais vai deixar de existir é a necessidade de perseverança na fé. Jesus disse para nós, sempre haverá a necessidade de perseverarmos na fé. E para terminar nessa noite, tanto, meu amado irmão, no seu sucesso, na sua vida espiritual, como no seu insucesso, na sua vida espiritual, sempre a perseverança na fé estará centralizada. Jesus disse, Tomé, você crê porque você viu? Tomé, você crê porque você viu? Eu digo para você, mais bem-aventurado do que você é aquele que nem viu e crê. É aquele que tão somente ouviu, mas crê. Ele não viu, não contemplou, não tocou assim como você fez, não tocou como você fez, como você tocou. Mas tão somente ouviu e creu. Por quê? Porque a fé estava no seu coração. A salvação é o que nós
almejamos. O desejo maior do coração de cada crente é a salvação da sua alma. E para alcançarmos, nós precisamos de fé. Precisamos de fé. E entenda, meu amado irmão, no reino de Deus, nada substitui a fé. Nada substitui a fé. Ide por todo mundo, disse Jesus, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem tiver fé e for batizado será salvo. Absorva na sua vida a salvação da sua alma. No centro está a perseverança na fé. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, ó poderoso Senhor, derrame da tua graça, derrame da tua unção, derrame do teu poder sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, que ouvimos, ó Deus, a tua mensagem nesta noite. Ativa, Senhor, a cada vez mais a fé em o nosso coração. Por mais, ó Deus, que sejamos contrariados, ó Deus, na nossa busca, nas buscas, ó Deus, pelos desejos dos nossos corações, que jamais percamos, ó Deus, a nossa fé. Que jamais, ó Deus, abandonemos, ó Deus, a nossa fé. Que a nossa fé possa estar a cada vez mais firmadas no Senhor e na força do teu poder. Ó Deus, que diante, ó Pai, das investidas, dos insucessos, ó Pai, que seja renovada, que seja triplicada, ó Deus, a nossa fé. Sabemos que é preciso ter fé, ó Deus, para alcançar aquilo que se tem buscado e continuar crendo, Senhor. Mas também entendemos que necessitamos muito mais de ter fé para, ó Deus, não alcançarmos aquilo que temos pedido, temos colocado perante o Senhor, ó Deus, pela fé, e não recebemos. Precisamos de muito mais fé para, mesmo assim, ó Deus, continuarmos crendo que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, venha nos abençoar, venha nos agraciar, ó Deus, com esse dom de crer, de seguir crendo no Senhor em toda e qualquer situação. Porque a tua graça, ó Deus, a tua graça tão somente é que pode fazer essa maravilha em nós. Nós submetemos, ó Pai, a tua graça nesta noite e fazemos isso para a glória do teu nome, em nome do teu Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia.